Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu venho trazer as 3 dicas mais importantes e necessárias para você ouvir, compreender e definitivamente identificar a voz de Deus falando com você. Bom pessoal, retornamos aqui à nossa programação normal depois de 2 vlogs no canal. Quem não assistiu, os últimos 2 vídeos que eu postei aqui no canal foram 2 vlogs onde nós estávamos comemorando o nosso aniversário de casamento em uma cabana privativa no meio do mato. E sim, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus lá naquela cabana. Então se você não assistiu esse vídeo, vai no vídeo anterior, que é o vlog da cabana, onde eu tive uma experiência muito especial com Deus e dividi tudo com vocês. Agora no vídeo de hoje nós vamos voltar à nossa programação normal de ensino, aonde eu vou te dar 3 dicas importantíssimas. Na minha opinião, são as 3 dicas primordiais para que você consiga entender a voz de Deus, para que você consiga identificar a voz de Deus. Por que eu digo isso? Porque muitos de vocês querem ouvir a voz de Deus, querem ouvir os direcionamentos de Deus, mas vocês perguntam, como consigo ouvir? Eu não consigo ouvir a voz de Deus, Deus não fala comigo. Não, eu tenho certeza que Deus fala com você, porém você muitas vezes não consegue identificar que é Deus falando com você. Então no vídeo de hoje eu vou dar as 3 principais dicas para você ouvir e identificar a voz de Deus. E a terceira dica, gente, não é jargão de youtuber não, tá? Não é gatilho para você ir até o final do vídeo, eu prometo. A terceira dica, ela vai complementar as 2 primeiras. Você precisa da terceira para entender as 2 primeiras, tá bom? A primeira dica de como ouvir a voz de Deus é você analisar o conteúdo. Você precisa pegar o conteúdo da mensagem que você recebeu e você precisa comparar esse conteúdo com as escrituras sagradas, tá bom? Deus nunca vai falar algo para você que vá contra as escrituras. O que eu quero dizer com isso? Se você sentiu no seu coração, né? A gente costuma usar esse termo, sentiu no coração, que você precisa abandonar o seu esposo, por exemplo, para fazer algo para Deus. Não. Isso não vem de Deus, porque Deus ele não separa esposo de esposa, marido e mulher. A Bíblia diz que são 2 em uma só carne, que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Então se o homem não pode separar um marido e mulher, Deus também não vai fazer isso. Não é da vontade dele. Sempre que Deus falar com o esposo, a esposa vai estar junto, no mesmo plano de Deus, entendeu? Se Deus tem um plano para sua vida, pode ter certeza que a sua esposa, seu esposo está dentro desse plano, está inserido nesse plano. O que é importante você entender? Quando você recebe algo no seu coração, vou tratar de coração, mas na terceira dica você vai entender aonde é que vem essa mensagem, tá bom? Mas vamos supor, assim, numa forma geral, a gente fala que a mensagem a gente sentiu no coração. A gente fala isso de uma forma geral. Tá errado falar isso. Na terceira dica você vai entender o motivo. Mas quando a gente recebe uma mensagem, sente algo no coração, e aquilo, o conteúdo daquela mensagem é pecado, descarta. Aquilo não é de Deus. Eu posso te garantir que isso não está sendo lançado no seu coração, mas está sendo lançado na sua mente. Existe diferença entre mente e coração. Por isso que eu falei, fica até a terceira dica, porque a terceira dica eu vou tentar explicar essa confusão que a gente faz, tá bom? Mas quando a gente recebe uma mensagem, a gente precisa sempre compará-la com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mostra a personalidade de Deus. A gente consegue entender quem é Deus, o que ele gosta, o que ele abomina através da palavra de Deus. Então toda vez que você receber uma mensagem no seu coração que não vá de acordo com a palavra de Deus, você pode descartar aquela mensagem. Em contrapartida, o diabo, ele nunca vai te mandar fazer coisas que Deus quer que você faça. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que sentem no coração de fazer um jejum de 21 dias. Ah, mas será que é de Deus? Será que é Deus que está me chamando para fazer esse jejum de 21 dias? Deixa eu te contar uma novidade. O diabo nunca vai te mandar jejuar. O diabo nunca vai te mandar ler a palavra. O diabo nunca vai te mandar orar. Então, quando você recebe algum direcionamento de Deus, nesse sentido, para fazer algo para Deus, para fazer algo espiritual, para dar uma esmola, fazer uma caridade, para exercer o amor ao próximo,
nunca vai ser do inimigo. Você precisa entender que o conteúdo dessa mensagem que vem até você, só pelo conteúdo você já consegue entender qual é a fonte daquela mensagem. Por quê? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Quando a Bíblia fala que pelo fruto conhecereis a árvore, está dizendo pelo resultado daquilo, você vai conhecer a fonte daquilo. Ou seja, se você vê que é uma maçã, você vai entender que a fonte daquela maçã foi uma macieira. Porque é impossível uma laranjeira dar uma maçã. Então, pelo conteúdo daquela árvore, você consegue entender qual é a fonte daquela árvore. Tá entendendo? Então, pelo conteúdo da mensagem, você consegue entender qual é a fonte daquela mensagem. Tá certo? Então, Deus jamais vai te mandar pecar. Da mesma forma que o diabo jamais vai te mandar fazer algo para Deus, para te levantar, avivar a sua fé, que você se achegue perto de Deus. Não, o inimigo ele nunca vai fazer isso. Então tudo que for mensagem que chegar ao teu coração e que o conteúdo dela seja para a glória de Deus, seja algo que é da vontade de Deus, que é da personalidade de Deus. O que é da personalidade de Deus, gente? Tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que é de boa fama, tudo, como diz aquele versículo, vou deixar aqui embaixo, né? Tudo que é de boa fama, tudo que glorifica a Deus, tudo que é bom, tudo que é amável. Essas coisas são da parte de Deus. Outro exemplo, tudo aquilo que é fruto do Espírito, que também está na palavra, né? A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é a mansidão. Então, quando vem uma mensagem ao teu coração dizendo, fica quieta, supera essa ofensa, perdoa essa ofensa. Gente, o inimigo jamais vai mandar você fazer isso. Agora, quando vir uma mensagem no teu coração, faz vingança, faz isso, faz aquilo, você tem que entender que o seu Deus não é assim. Deus é um Deus de vingança, mas a vingança é dele. Ele jamais mandou a gente se vingar. Por quê? Porque Deus sabe trabalhar. Deus sabe quem é o nosso inimigo. A gente não sabe. A gente pensa que o inimigo é o irmão. A gente pensa que o inimigo é o nosso marido. Que o nosso inimigo é o nosso filho. Não é. O nosso inimigo é espiritual. Por isso que Deus fala para nós, deixa comigo a vingança. A vingança é minha. Por quê? Porque ele se vinga da pessoa certa. Do ser espiritual que está por trás daquilo. Nós não, a nossa vingança é contra seres humanos e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deu para entender? O que eu quero dizer, toda vez que você sentir alguma coisa, você tiver dúvidas se é de Deus ou se não é, julgue o conteúdo da mensagem. Veja se esse conteúdo vai de acordo com a personalidade de Deus, tá bom? Com a personalidade de Jesus. Faça esse comparativo que eu tenho certeza que daí muita coisa já vai passar. Muita coisa você já vai entender, é Deus falando comigo. Muita coisa você já vai entender, é o inimigo falando comigo. Muita coisa você vai entender que é a sua própria carne, a sua própria mente falando com você. Segunda dica para você entender a voz de Deus é: a informação que ele te dá, ela vem pronta. Ela vem de repente. Não existe uma construção da informação. Na maioria das vezes, quando Deus fala com você, todo o conteúdo da mensagem, ele vem de uma vez só. Ele vem pronto. Quando é algo da sua mente, você geralmente começa a construir um pensamento. Você começa a construir um pensamento até que você chega num conteúdo, onde você fala, este é o conteúdo da mensagem. Mas quando é Deus falando com você, acontece algo muito específico. A mensagem, todo o conteúdo, ele não é construído em pensamentos. Ele vem pronto, de repente. Então, geralmente, a sua mente, às vezes você está orando por algo, ou às vezes você está até pensando em algum assunto, e aí vem uma constatação, vem uma convicção no seu coração. E uma mensagem pronta, que você olha para essa mensagem e fala, uau! Tipo, isso não viria da minha mente. Não sem a construção do pensamento. Será que vocês conseguem entender? Eu vou dar um exemplo muito forte do que aconteceu comigo. Uma vez eu estava orando a respeito de um determinado assunto, Deus falou para mim assim, sempre foi um desejo do meu coração, colocar na direção da nação alguém cheio do Espírito Santo. Essa frase veio pronta, ela não veio construindo na minha mente, não, ela veio assim, pá! E aí eu fiquei, uau! E ao mesmo momento que eu pensei no conteúdo da mensagem, sempre foi um desejo do meu coração, colocar alguém cheio do Espírito Santo na direção da nação. Quando veio essa frase, imediatamente já veio um versículo onde Saul foi ungido rei de Israel, e a Bíblia diz que o profeta Samuel fala para ele, vai, entra em tal cidade, lá estarão alguns profetas reunidos, e você vai entrar no meio deles, e você vai ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele foi, e ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus se preocupou em encher Saul do Espírito Santo antes dele tomar posse do reinado de Israel.
Então é uma passagem que não é muito conhecida, é uma passagem que não tem por que eu ficar lembrando dela, sabe? E nesse momento que eu recebi essa frase, que eu ouvi essa frase no meu coração, veio essa convicção, sempre foi o desejo do meu coração, colocar alguém cheio do Espírito Santo para reger a nação. Quando eu ouvi isso, imediatamente veio esse versículo que confirmava essa informação, que confirmava esse conteúdo da mensagem. Então, assim, não tem como eu, sem construir um pensamento dentro de mim, receber uma mensagem pronta dessa forma, com um versículo bíblico que constata, que confirma, sem que haja uma construção de pensamento, sabe? Todas essas informações vieram prontas, vieram pá, de repente. Então, isso é uma dica importante para que você entenda quando Deus está falando com você. Você está pensando, às vezes, numa coisa que não tem nada a ver, você está orando uma coisa que não tem nada a ver, e aí, de repente, pá, uma mensagem pronta. Uma mensagem tão forte, tão poderosa, que não seria capaz da nossa mente humana tê-la pronta na nossa mente. A gente poderia até chegar nessa conclusão, mas através de uma construção de pensamento, o que não é o caso. Ela veio pronta, de repente. Isso é uma dica muito importante. Agora, a terceira dica que eu falei pra vocês, que é top, que vocês precisam saber dela, pra poder avaliar as outras duas, é: quando Deus fala com a gente, Ele fala no Espírito. Ele fala no Espírito. O que a gente precisa ter noção? A gente que está entrando em oração, né? Eu tenho certeza que vocês estão entrando no movimento de oração, principalmente agora em 2025, que vocês vão entrar no movimento de oração para participar do avivamento que virá sobre o Brasil, tá? Vou deixar aqui embaixo no box de informações o link a respeito de todos os meus discipulados. Eu tenho 2 discipulados, tá bom? Um aulão a respeito só de oração e um discipulado muito mais completo, que é a jornada de transformação, onde você vai se tornar uma pessoa de oração. Então, todos nós que estamos caminhando para sermos espirituais, para sermos cristãos de oração, para sermos pessoas espirituais, nós precisamos passar de nível. Agora a gente vai sair do leitinho, tá bom? A gente vai entrar num assunto um pouco mais profundo, que é o seguinte: você pode até não ter essa consciência, mas você vai ter, se você começar a orar. Vocês precisam entender que existem 3 coisas específicas, tá? A nossa mente, o nosso coração, que significa a nossa alma, os nossos sentimentos, tá bom? Não é o coração, a máquina que bombeia sangue. Quando a Bíblia fala do coração, é a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa essência. E existe o nosso espírito. Eu sei que para quem não ora, para quem não vive em espírito, é muito difícil entender qual é a diferença da nossa alma e do nosso espírito. Mas eu te garanto que se você entrar por um caminho de oração, se você entrar por um caminho espiritual, onde você vai viver o mundo espiritual, como eu tenho vivido nos últimos tempos, não importa quanto tempo de crente você tem, não importa quanto tempo você viveu no morno, quanto tempo você viveu na carne, mesmo sendo cristão, não importa. Deus, ele tem uma vida no espírito para te dar. Deus tem um caminho espiritual para você andar e caminhar. E acredite em mim, quando você começa a caminhar por esse caminho, você começa a perceber, você começa a ter discernimento do que é a sua mente, do que é o seu coração e do que é o seu espírito, tá certo? Quero tentar explicar isso aqui para vocês de uma forma muito simples. A sua mente, ela está ligada à sua carne, ao seu cérebro mesmo. Por isso que muitas vezes a pessoa ora e ela é colocada numa máquina de ressonância magnética, onde estuda o cérebro da pessoa que está orando e ela percebe modificações na sua mente. Você sabia disso? Estudos científicos através de ressonância magnética perceberam transformações cerebrais enquanto uma pessoa ora. Então a sua mente, ela está ligada ao seu corpo. O seu coração está ligado à sua alma, são os seus sentimentos, é a sua essência, é o seu coração. E lembre-se, a Bíblia diz de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E o seu espírito é um terceiro elemento. Todos nós somos carne, alma e espírito. Então você precisa começar a entender essa separação. É difícil para uma pessoa carnal entender o espírito, discernir o espírito e até mesmo a alma, porque ela é carnal, ela vive na carne. Tudo aquilo que entra na mente dela através da carne, ela já coloca no coração dela. Entende? A mente é a porta de entrada. Muitas das vezes o pecado entra pelos nossos olhos, ele vai dos nossos olhos até a nossa mente e ali ele é gerado, o pecado, até que ele cai no coração. Vou te dar um exemplo muito prático. Alguém faz algo contra você.
alguém te agride de alguma forma, te ofende, aquilo vai para sua mente. Aquela ofensa vai para sua mente. E aí o inimigo ele começa a gerar o pecado na sua mente. Ele começa a lançar setas e trabalhar na sua mente para que você consiga fazer com que aquele pecado desça da sua mente para o seu coração. Para que você absorva aquele pecado, para que você aceite aquele pecado, para que você abrace aquele pecado. Porque a sua mente é um terreno aonde o inimigo trabalha. A mente humana, o diabo tem acesso a ela através de dardos espirituais, através de pensamentos. É por isso que pensamento não é pecado. O pecado é você fazer com que aquele pensamento caia no teu coração. O pecado através do pensamento é como se fosse um passarinho voando na sua mente. É um passarinho voando sobre a sua cabeça. Não é pecado o passarinho voar sobre a sua cabeça. O pecado é que esse passarinho pouse e faça um ninho na sua cabeça. Esse ninho significa quando você coloca esse pecado para dentro do teu coração. Então, muitas vezes, até através de sonhos, sabe? Sonhos eróticos, sonhos pecaminosos, que você não tem ideia por que eles vêm, mas eles vêm na tua mente. Isso não é pecado, são setas malignas, são ataques malignos para que você caia em pecado, para que você deixe aquele pecado entrar e que você consuma ele no teu coração. Então, existe a mente, aonde vem os pensamentos e é campo de guerra, de batalha espiritual. Existe o coração, aonde é a sua essência, os seus sentimentos, onde você tem sim a autoridade de tirá-los enquanto pensamento, tirá-los, repreendê-los da sua vida, sabe? Fechar o seu coração para aquilo que é impuro, para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal. E você também tem uma terceira parte que é o teu espírito, tá bom? Quando o Espírito de Deus fala com o homem, que é através do Espírito Santo de Deus, que Deus fala com você. Ele fala no teu espírito. Você precisa entender isso. Ele fala no teu espírito. Ele não fala na tua mente. Ele dificilmente vai falar nos seus ouvidos. Muita gente quer ouvir a voz audível de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Das vezes que eu ouvi voz audível de espíritos, foi a voz do diabo. Todas as vezes que eu ouvi voz audível, foi voz do inimigo. Quando Deus fala comigo, ele fala de dentro para fora. Na sua maioria das vezes. Claro que Deus pode falar em voz audível, eu creio nisso, claro que eu creio nisso. Mas nós estamos falando de via de regra, na maioria das vezes, Deus vai falar dentro de você. E por que isso acontece? Porque Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Por que ele vai sair de você para falar com você? Agora, o inimigo não. O inimigo ele está fora. Quando ele está fora, ele tem que falar do lado de fora, ele não consegue falar do lado de dentro. É simples, na verdade. Então, eu contei aqui uma experiência muito forte que eu tive uma vez que Deus abriu meus ouvidos espirituais e eu ouvi um demônio gritando, uma voz de mulher. Era um demônio gritando que ia destruir o casamento de um casal da minha família. E quando eu tive essa experiência, que foi uma das mais fortes da minha vida, eu ouvi os gritos desse demônio como se fosse uma pessoa de carne e osso do meu lado. Eu tinha certeza que alguém tinha caído endemoniado do meu lado, mas não tinha ninguém. Então, quando eu vi que não tinha ninguém, eu percebi. Quando eu vi que as pessoas que estavam comigo naquele lugar, que era um ambiente de oração, não tinham ouvido aquela voz, eu percebi. Deus abriu os meus ouvidos espirituais e eu ouvi o mundo espiritual. Só que como o conteúdo que eu ouvi era do inimigo, era o diabo gritando, veio de fora. Porque ele está fora, graças a Deus. Hoje ele está fora, já esteve dentro. Mas hoje ele está fora. Então não queira ouvir do lado de fora quem está dentro de você. O Espírito Santo está dentro. E aonde que o Espírito Santo está? O Espírito de Deus ele se assenta no teu espírito. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Então a comunicação do Espírito Santo é no teu espírito. Tá entendendo? Em via de regra, irmãos, nunca jamais vamos colocar Deus numa caixinha e falar ele vai agir assim e só assim. Não, isso eu não sou leviana de achar isso nunca na minha vida. Deus ele tem liberdade para falar como quiser, para usar a mula para falar com a gente, para usar um anjo aparecer e falar comigo. Deus pode fazer todo esse tipo de coisa. Porém, em via de regra, em oração, geralmente, Deus vai falar no teu espírito. E aí, qual que é a maior dificuldade do homem? Não é nem saber a diferença da voz da mente e da voz do espírito. Mas a maior dificuldade é você entender a voz no coração da sua alma, a voz da sua alma e a voz de Deus no seu espírito. Essa é a maior dificuldade. Mas existe diferença que eu não vou conseguir te explicar didaticamente, mas você precisa entender experimentando isso. As experiências com Deus vai te fazer entender a diferença entre ouvir algo no teu espírito e ouvir algo no teu coração. A gente
fala assim, quando a gente é leigo, né? Quando a gente é raso espiritualmente, a gente fala, senti no meu coração, Deus falou no meu coração. Não, Deus falou no teu espírito. E qual que é a diferença de você ouvir algo no coração e no espírito? No espírito é uma convicção. Muitas vezes a nossa alma, ela tem dúvidas. A nossa alma, ela vem com algo que você não tem certeza, é algo meio embaçado, meio enganoso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Olha como a Bíblia toda se conversa. Enganoso é o coração do homem. Então, quando vem algo no teu coração que é da tua alma, ela é meio enganosa, ela não tem certeza daquilo que ela está falando. Mas quando vem no teu espírito, não. É como eu disse na primeira dica, é uma convicção, é algo pronto que vem no teu espírito. Não existe uma construção de ideia. Construção de ideia pode ter no seu coração e na sua mente. No teu espírito, não. A mensagem vem pronta. Ainda que ela não venha completa. Não é porque ela não veio completa que ela não veio pronta. Por exemplo, você está dentro do culto e Deus fala, vai até aquela irmã e abraça ela. Eu vou te usar para falar com ela. Deus não mandou a mensagem completa, não falou que você vai ser usado a falar. Não, mas Ele já te deu aquela convicção. Vai, abraça. Vem a convicção. Deu para entender? Eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários urgente, que eu vou tentar responder todo mundo, ou quem sabe fazer um próximo vídeo com as dúvidas de vocês. Não se esqueça de clicar nos links aqui embaixo para você começar um discipulado poderoso agora, neste ano de 2025, para ter a sua vida definitivamente transformada. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Me segue também lá no meu Instagram, Kelly Salles Oficial, que eu respondo todo mundo pelo direct, apareço todos os dias nos stories e coloco muito conteúdo espiritual por lá também. Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Tchau!